boa tarde a todos. O frio vem chegando e junto com ele surgem as alergias. Você nota alguma reação após o uso de algum produto ou após ingerir algum alimento? Então fique atento, pois isso pode ser início de um processo alérgico. E para falar melhor sobre isso, eu recebo a doutora Karen Miyagi, é isso, doutora? É isso. Que é alergologista. É isso mesmo. Me corrige, que eu sempre, na hora de falar essa palavra, meio que engasga. Você falou certinho, alergologista. Tudo bem com a senhora? Tudo é um prazer bom. Recebê-la. Obrigada, o prazer é todo meu. Daqui a pouco, tirando bastante dúvidas nossas, tá? E também, no segundo bloco, nós vamos conversar com a Elielma, que passou por momentos muito críticos. Ela vai contar como superou tudo, daqui a pouquinho. Nós vamos agora a uma matéria e daqui a pouco voltamos. Alimentos que qualquer criança gosta. Nossa, ela pede, ela chora quando não compra, ela quando quer porque quer. Já é difícil para o adulto controlar o desejo de comer doces. Imagina para a criança, ainda mais em épocas de festas. Eu e meus filhos, é uma briga, porque eu adoro chocolate. As letras pequenas das embalagens são difíceis de ler, mas todo cuidado é pouco quando se tem um alérgico em casa. Castanhas, cacau, leite podem causar alergias. Eu cheguei da escola, assim, não tinha nada pra fazer mesmo, assim. Aí eu achei um chocolate lá, fui, né? Mastigando, tá. Mas depois assim eu comecei a sentir dor de barriga. Eu acho que eu nem conseguia nem andar. Um pouquinho de algum alimento específico, ou no caso de Lucas, o excesso dele, podem se transformar em mal-estar e problemas de saúde. É sempre difícil você falar não para o seu filho. A impressão que você passa, que você sente, é que você está negando comida para o seu filho. E na verdade você não está negando comida, você está negando o excesso do chocolate. Pode realmente ser grave, por mais gostoso que seja o chocolate. O maior medo é de perder meu filho. São muitos os alimentos que podem causar alergia. Por exemplo, eu não posso comer nenhuma alimentação que tenha mel. Tenho alergia a mofo. Formiga, bichos. Não há idade certa para ela aparecer e, segundo estudos científicos, a alergia é coisa de família. As chances de uma pessoa desenvolver alergia se o pai for alérgico é de 40%. Se a mãe for alérgica, esse índice sobe para 60%. Se pai e mãe tiverem algum tipo de alergia, a chance do filho ter esse problema chega a 80%. De 3 a 8% das crianças apresentam algum tipo de alergia alimentar. Dessas crianças, 85% apresentam alergia à proteína do leite de vaca. É o grande vilão hoje em dia em termos alérgicos. Foi assim com Rafael. Com 8 meses de idade, ele começou a ter coceiras, manchas no rosto e dificuldade para respirar. Exames demonstraram alergia a leite de vaca, leite de soja, ovo e trigo. Muitas vezes assim eu choro, porque é um filho, ele sabe que é gostoso, né? Porque ele já provou, já comeu e de repente não pode dar. A rotina alimentar do Rafael teve que mudar de forma radical. A minha maior vontade, esperança, eu acredito que ele vai ficar bom. Ele vai chegar um dia assim que ele vai comer de tudo, não vai ter reação nenhuma. Melhore seus hábitos, procure um médico, realize exames de rotina e tenha mais saúde. Para fazer o seu dia melhor, o programa Você Mulher esclarece hoje dúvidas sobre a alergia alimentar. Fique ligado! Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher. Um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe!
E você pode ligar para tirar as suas dúvidas sobre o tema de hoje, que é alergia, pelo nosso telefone 5644-5210. Gente, eu quero pedir desculpa, porque eu não cumprimentei a Aninha. Boa tarde, Ana. Você já é de casa, né? É que a gente já está em casa, né? A gente já está em casa, então tá bom. Boa tarde. Doutora, vamos voltar aqui então. Quer dizer que o pior de todos é o leite mesmo, o grande vilão da alergia é o leite? O maior índice de reclamação, de queixa é em relação ao leite? Em relação à alergia alimentar, sim. Principalmente na infância, quando as crianças estão sendo introduzidos alimentos, o leite é um dos piores vilões. E seja leite de vaca, de soja, por exemplo, hoje em dia a gente vê leite de arroz, leite de amêndoa, qualquer um desses pode desencadear? O mais comum realmente é o leite de vaca, na verdade é porque a nossa população tem o maior hábito da ingestão do leite de vaca. A soja também é bastante comum, mas principalmente em relação ao leite de vaca mesmo. E a alergia, ela se manifesta de que forma? Coceira? Depende. Na verdade, assim, a alergia pode se manifestar de várias formas. Você pode ter sintomas de pele com coceira, vermelhidão, placas avermelhadas pelo corpo, mas também pode ter sintomas respiratórios. Então, como uma rinite, coceira de nariz, crise de espirro, entupimento, crise de bronquite e asma, chiado no peito, tosse, cansaço, alterações gastrointestinais, diarreia, vômito, empachamento, diarreia com sangue. Tudo depende do paciente. E, por exemplo, a criança que é alérgica à lactose, ela tem como se submeter a um tratamento e ficar livre disso, ou é um tratamento que ela tem que fazer realmente por toda a vida? Então, só esclarecendo, na verdade, a pessoa que é alérgica não é alérgica à lactose, porque a lactose é um açúcar. Quando a gente é alérgico à proteína do leite, entendeu? Aí, o que acontece? A pessoa, quando é alérgica, você tem que realmente fazer um tratamento. A maioria das vezes, a alergia do leite, ela regride ao longo da primeira infância. Por volta dos 2, 3 anos, a maioria das crianças já se tornam, aceitam um leite melhor. Às vezes ela progride para uma idade maior, mas a maioria das vezes na primeira infância a criança já consegue aceitar melhor o leite. E pode acontecer da criança tomar leite normal na infância e desencadear essa alergia mais tarde? Alergia não. O que às vezes acontece é a intolerância à lactose. Aí entra... o açúcar, a lactose. Então aí os sintomas já são um pouquinho diferentes. Porque, por exemplo, a intolerância... A pessoa não vai ter uma dificuldade de engolir, uma crise respiratória. Normalmente são mais efeitos gástricos. Então, uma crise de diarreia, empachamento, ou, ao contrário, uma constipação, ressecamento, uma dificuldade para fazer a digestão. Não são sintomas tão graves quanto de uma alergia realmente à proteína do leite de vaca. Eu não sei se você tem alguma pergunta a respeito do leite ainda. Do leite, de repente, cabe isso. E qual a diferença, então, de uma alergia para uma intolerância? A alergia é quando a pessoa realmente não tolera a proteína do leite de vaca. E intolerância tem a ver com a lactose, que é o açúcar do leite. Então, assim, por exemplo, na intolerância, a pessoa até pode tomar o leite, consumir os derivados, e tudo depende muito da quantidade, da forma que esse leite é ingerido. Então, por exemplo, se você toma uma quantidade pequena do leite, às vezes você pode não ter sintoma nenhum. Foi isso que eu li, que dependendo da quantidade... A pessoa fala, não, eu não tenho nenhum problema com leite. Ou às vezes também pode ser, por exemplo, se o leite é fervido a alta temperatura, ou os derivados, um bolo, alguma coisa assim, a pessoa tolera muito bem. Agora, de repente, resolve tomar uma quantidade maior de leite. Um pote de sorvete. Um pote de sorvete, aí pode começar a manifestar sintomas. E quais seriam da intolerância? Sintomas mais comuns da intolerância têm a ver com o gástrico mesmo. Às vezes é diarreia, às vezes sensação de empachamento, aumento de gases, ou ao contrário, às vezes constipação, ressecamento. E doutora, e mudança de clima? Porque eu vejo muito isso, eu tive 2 piquititicos, então assim, eu acompanhei muito isso. Mudava o tempo, eu tinha que correr para o hospital, porque era uma crise de coriza, os olhos lacrimejando. Que ligação é essa? A mudança de tempo realmente ela influencia um pouco nas manifestações das doenças alérgicas. Então, tanto as mudanças de calor para o frio, do frio para o calor, do tempo muito seco para o úmido, do úmido para o seco, elas podem estimular as respostas alérgicas. Tanto de rinite, que são aqueles sintomas coceira de nariz, crise de espirro, entupimento, quanto a parte respiratória baixa mesmo, falta de ar, quadro de tosse.
Além do que, a mudança de temperatura também favorece as infecções virais, na verdade, os resfriados comuns, os quadros de gripe, e às vezes até mais graves, como a pneumonia, sinusite, não só das doenças alérgicas. Nós temos uma aqui, doutora, é a Patrícia dos Santos, ela deixou no Face. Ela tem alergia à dipirona, mas isso começou depois dos 25 anos. Isso às vezes acontece realmente, Ana. Por quê? Às vezes você pode tomar muitos anos em seguida um mesmo medicamento e na fase adulta, às vezes até quando a pessoa já está mais idosa, passa a desenvolver alergia à dipirona, que é um anti-inflamatório. E aí, assim, o que a gente já pede? É para realmente evitar esse tipo de medicamento. E às vezes até os outros anti-inflamatórios e analgésicos dessa família. Porque a chance de ter com os outros anti-inflamatórios também é muito grande. Também. É do jeito que eu falava com a senhora no intervalo, né? Eu tive uma época a esmalte. Todas as vezes, era eu passar, coçava os olhos, eu ficava, mas inchava o rosto, tudo. Aí fui no dermatologista, examinou, vamos para o alergologista. Aí o esmalte. Aí eu fiquei um tempo sem o esmalte, parou. Aí hoje não preciso, uso esmalte comum e não tenho mais. Mas é engraçado mesmo, Ana. A alergia a esmalte, que é dermatite de contato, ela assim, você pode realmente ter uma alergia, mas nem sempre você manifesta sintomas. Depende. Às vezes... Quer dizer que eu ainda tenho. Ela pode ser. Ela está aí latente. Pode ser, por exemplo, numa situação de baixa imunidade, de estresse, ou quando a pele estiver um pouco mais sensível, você volte a manifestar os sintomas. Da mesma forma que pode acontecer de você viver sua vida toda usando um esmalte comum e de repente não ter mais nada. Né? E os sintomas da alergia ao esmalte, geralmente é sempre aqui mesmo? Na região aqui, dos olhos, sim, onde a pessoa geralmente Isso, é região onde a pele é mais sensível e onde a gente tem alcance com as mãos. Então, assim, às vezes acontece realmente de você ter muito ressecamento, coceira em volta do esmalte, mas nem sempre é onde você aplica. Às vezes é à distância mesmo. Doutora, o Você Mulher está rodando o Brasil, tirando dúvidas, e hoje o estado escolhido foi Rio de Janeiro e tem uma pergunta da Raquel para a senhora. Olá, boa tarde. Meu nome é Raquel, sou do Rio de Janeiro e eu queria saber por que algumas pessoas são mais predispostas à alergia e outras não. Raquel, realmente existe uma predisposição genética ao desenvolvimento das alergias. Se um dos pais é alérgico, a chance da gente ser alérgico é por volta de 25%. Se o pai e a mãe são alérgicos, essa chance já sobe para mais de 50%. Mas também não significa, se você tem antecedentes alérgicos na família, que você vai ser alérgico. Depende também da sua predisposição, do seu fator de exposição. Então, depende muito. Você pode ter antecedentes alérgicos e desenvolver ou não alergia. Depende também da sua própria genética, né? Doutora, aquele adesivo que a gente cola assim, eu já colei até um nas costas bem grande, que tinha 40 itens, eu acho. Por exemplo, deu que eu era alérgica a uns 5 itens, que eu, quando como, não tenho nenhuma reação. Como que a pessoa pode... que mal faz? Porque, por exemplo, para mim deu que eu sou alérgica a chocolate. E eu como chocolate toda a minha vida, não tenho nenhuma reação. Como explica isso? É engraçado, porque na verdade, assim, Fátima, esse do teste dos adesivos, normalmente a gente usa para teste de contato para substâncias que a gente usa no dia a dia. Então, aí entraria perfume, fiz também. Derivados Perfume, de borracha, poeira, níquel. Níquel, sou alérgica a níquel e também não tenho reação. Mas então, é isso que eu estou te falando. Às vezes você pode ser alérgico e nem sempre você manifesta. Depende do como está a característica da sua pele. Se você está com uma pele bem hidratada, não está numa fase de estresse, de ansiedade, você pode tolerar. Você tem uma sensibilidade, mas nem sempre você tem sintomatologia. Vamos supor, de repente eu estou com uma imunidade baixa, aí de repente vai desencadear alguma situação, algum sintoma. Às vezes a deficiência imunitária, fatores de estresse, falta de sono, ressecamento da pele, ou ao contrário, às vezes época de muito calor, que a gente transpira um pouco mais, torna a pele um pouco mais sensível. Aí você pode manifestar. Às vezes não, às vezes você tem sensibilidade, mas nem sempre você vai ter sintomas. Ah, entendi. Eu tenho uma aqui, ó, a Maria de Souza, de Itapecerica. Ela está perguntando assim, o filho dela tem alergia à banana. Aí ela está perguntando para a senhora qual o outro exame que ela possa estar fazendo e detectar algum outro tipo de alergia.
Então, depende, Ana, porque na verdade assim, a gente tem os testes de triagem para alergia alimentar, que a gente testa por grupos. Então, por exemplo, grupos leite, soja, trigo, que são os grupos das fórmulas infantis que a gente fala. Porque assim, é difícil a gente pedir teste de alergia para todos os alimentos, a não ser que ela tenha uma suspeita. Por exemplo, para a banana, ela pode ter uma reação cruzada com látex. Então, a gente tem que fazer o teste específico para o látex, entendeu? Se ela tiver suspeita de alguma outra fruta, a gente pede específico para as outras frutas. Porque, assim, são muitos os testes de alergia específico para alimentos. Então, não tem como você fazer para tudo, a não ser que ela tenha Então, o que é recomendado para ela é que ela observe mais a criança, né? Que ela observe o quadro e, de repente, já fazer para o látex. Porque é bastante comum de frutas ter reação cruzada com o látex, que é o da borracha. Aí, isso seria interessante. Legal. E é possível a pessoa ter alergia a verdura, legumes? A verdura e legumes não são muito comuns, é mais comuns com frutas. Com frutas, sim. Banana, kiwi, são bastante comuns de fazerem reação alérgica. Já ouvi casos, por exemplo, de alergia à abobrinha. Isso existe, entendeu? Não são tão comuns quanto das frutas, mas existe a possibilidade. Por exemplo, uma alergia à fruta. Cita uma fruta que é possível trazer... A banana, né? O kiwi. Que sintoma a pessoa sentiria? Então, são bastante variáveis. Você pode ter sintomas desde a hora que entra em contato com a mucosa, como inchaço da boca, dormência na língua, coceira, dificuldade para deglutição, às vezes até crise de falta de ar, tosse, por conta do contato com o alimento. Meu Deus do céu! Nós temos uma pergunta aqui, doutora, que olha, a Angélica, ela está com um problema com o filho. Ela coloca assim, ó, meu filho, não só em dias frios, ele fica com o nariz entupido, mas só que não fica escorrendo, não tem aquela coriza, né? É como se tivesse algo para sair e não sai. Ele chega até ficar sem respiração e com tosse. Isso pode ser alguma coisa ligada a alguma alergia que ele está tendo? Pode ser sim. Pelo que você descreve, pode ser sintomas de rinite. Porque assim, a rinite pode manifestar de várias formas. Você pode ter, por exemplo, como no caso dela, só sintoma de obstrução, como entupimento nasal. Nem sempre você tem aquele sintoma de coceira, não é coriza, crise de espirro. Às vezes é só obstrução. Então, assim, seria interessante ela fazer os testes de alergia para fazer uma investigação melhor. É porque às vezes, principalmente mãe, né? Que aí quer dar um jeitinho, aí é um remédio aqui, outro ali. E, de repente, ela está tentando tratar de uma forma, mas... O tratamento é outro, né? E o ruim disso é que, às vezes, você vai protelando. Ao invés de você curar, só vai tendo paliativos. Não melhora de verdade, nem vai na causa de base, né? Aninha, você já fica aí preparada com as perguntas do Face, que eu vi que nós temos algumas. Enquanto isso, nós vamos à Perla do Rio de Janeiro, doutora. Olá, meu nome é Perla, eu sou do Rio de Janeiro e eu gostaria de saber se a alergia a frutos do mar é uma predisposição genética. Existe sim, Perla, a alergia a frutos do mar com uma predisposição genética. Tudo depende também, depende da predisposição genética e das características da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma predisposição, mas só é introduzida esse alimento muito mais para frente e às vezes também nem tem sintomas. Então existe o fator de predisposição, mas a sensibilidade individual também é bastante importante. Doutora, a prevenção é possível? A prevenção é possível, Fátima, principalmente para as alergias respiratórias. A gente fala que os cuidados ambientais são fundamentais para a alergia respiratória. Então, evitar o contato com pó, com ácaro de poeira, cuidado com mofo, evitar os bichinhos de pelúcia, cobertor de pelo. A casa da pessoa alérgica tem que ser muito limpa. Limpa não só em relação à higiene, mas assim, em relação à quantidade de coisas que existem na casa. E em relação à alergia alimentar nem se fala, porque se a pessoa realmente tem uma alergia, toda a família tem que ser orientada e a pessoa mesmo tem que saber como se portar, porque o alimento realmente tem que ser evitado. Qual o pior de todos os alimentos, assim? Porque eu nunca vi ninguém tendo crise, mas dizem que a pessoa alérgica quando come camarão, a pessoa que tem alergia a camarão, diz que sente inchar, sente falta de ar, é tudo isso mesmo? Isso pode acontecer. Na verdade, falta de ar, dificuldade respiratória são os sintomas mais graves que a gente fala, que pode levar a uma crise de anafilaxia. Mas que seria? A anafilaxia é aquela crise mais grave, que é a dificuldade de respirar, dificuldade de deglutir, que pode até levar à morte. Esse é o quadro mais grave.
E assim, existe muito relato realmente com camarão e frutos do mar, mas na verdade qualquer tipo de alergia alimentar pode levar a um quadro mais grave assim. Por exemplo, se a pessoa tem alergia, que nem foi colocado pela Ana, por banana, chegaria a um extremo desse? Poderia chegar. É mesmo. Por isso que é tão importante o diagnóstico e o que a gente está conversando, a prevenção. Isso pode levar a pessoa à morte? Pode, num quadro mais grave sim, porque falta ar, dificuldade para engolir, e leva a uma parada cardíaca. É porque eu estava vendo uma matéria que a moça ela falou que se sente constrangida porque ela não pode com nada de leite, lactose, né? Então ela falou que quando ela é convidada para uma festa, para alguma coisa, ela falou que ela fica desesperada, que ela tem que perguntar o que tem nesse alimento, como foi feito, porque ela falou que numa festa aconteceu isso. Isso é verdade. E criança, principalmente, é difícil, porque criança vai em festa infantil. Então, assim, no consultório mesmo, os pacientes, muitas vezes, eles relatam essa dificuldade. E é engraçado que as próprias crianças já aprendem a se defender. Ela já sabe o que pode e não pode. Então, a criança mesmo já pergunta, mamãe, posso com isso, não posso com isso? Mas deve ser bem difícil. Imagina, numa festa ainda. Doutora, hoje em dia é muito comum no mercado, a gente vê nas prateleiras, sem glúten, sem glúten. É coisa que a gente não via muito tempo atrás, não existia, né? O glúten provocaria o quê? Os mesmos sintomas, Fátima. Você pode ter, assim, uma alergia ao glúten que você só descobre numa fase mais tardia, na fase adulta. Às vezes essa sensação de empachamento, ou crise de diarreia, fortes dores na barriga. Então, assim, eu digo que hoje em dia a gente faz mais diagnóstico, na verdade, de alergia ao glúten do que antigamente. Por isso que, de repente, ela está tão mais evidente hoje do que antes. E, então, quer dizer que o sintoma seria esse? Barriga estufada? Barriga estufada, às vezes quadro de diarreia, vômitos, mas você pode também ter sintomas, como eu expliquei para você, às vezes inchaço de boca, dificuldade para deglutir, tudo depende da pessoa. Cada paciente, na verdade, tem uma manifestação de sintomas diferentes, não? E quanto à lactose, a gente comentava no intervalo sobre a enzima preguiçosa, mas da lactose. Isso. Só da lactose. É que é o mais comum, na verdade, né, Ana? Porque a lactose, a enzima que faz a digestão da lactose é a lactase. Então, assim, existem pessoas que têm deficiência dessa enzima, ou como você diria, a enzima preguiçosa. Enzima preguiçosa. É engraçado que, assim, os orientais têm maior dificuldade da digestão da lactose. Então, é muito comum o oriental ter sintomas de diarreia, náusea, quando faz ingestão de muito leite, ou os derivados. E aí os sintomas são diferentes, vamos falar um pouco assim, menos graves do que de uma alergia ao leite mesmo. O cheiro, perfume, pode provocar alergia? Pode. O perfume, ele pode provocar tanto alergia de contato, como, por exemplo, a pessoa passa um perfume, irritação no local, vermelhidão, como ele também pode piorar sintomas de alergia respiratória. Então, pode piorar sintomas de rinite, sintomas da asma, da bronquite. Então, uma pessoa assim, extremamente alérgica mesmo tem que ficar sem perfume, de preferência numa casa sem carpete, sem cortina. Meu Deus, é mesmo? E o paciente se sujeita a tudo isso? Você sabe que se sujeita, porque assim, quando você começa a fazer um tratamento, você muda o ambiente, a qualidade de vida melhora demais. É o que eu falo, hoje em dia o alérgico pode ter uma qualidade de vida normal, semelhante a uma pessoa não alérgica, ele só tem que se adaptar. Eu já conversei com uma pessoa que ela mudou de estado. Ela era daqui de São Paulo e foi para o Nordeste. Porque ela passava tão mal no frio, tão mal. E o Nordeste a gente sabe que só tem uma estação, né? Quente o tempo todo. Então ela falou que se ela soubesse, ela teria ido para lá bem antes. Que mudou totalmente a qualidade de vida dela. Mas também ela tinha todos os ites de alergia, sinusite, rinite, tudo era com ela. Mas é que também a gente que mora em São Paulo, a gente sabe que em um dia São Paulo faz as 4 estações. Exatamente. Então, para quem é alérgico, é muito suscetível, porque você muda demais o tempo. Tá calor, tá frio, tá chovendo, tá seco. Então, realmente, é difícil para os alérgicos morarem em São Paulo. E esse comentário que a dona Fátima fez em relação à alergia a cheiro, a senhora acho que conseguiu responder o que a Eliana Caldas está perguntando aqui no Facebook. Ela colocou assim, tem alguma diferença entre alergia de cheiro e rinite, ou é a mesma coisa? Existe diferença, porque você pode ter alergia a perfume sem ter necessariamente sintomas de rinite.
Então, alergia de pele. Você aplica o perfume, você tem coceira, vermelhidão pelo perfume e nem sempre você piora a rinite. E ao mesmo tempo você pode ter uma rinite que piora com o uso do perfume. Meu Deus. Doutora, por exemplo, a senhora até comentou alguma coisinha logo no início sobre medicação, mas, por exemplo, a pessoa nunca teve nenhuma alergia a determinado remédio, sempre usou normalmente. E do nada, de repente, foi fazer uso dessa mesma medicação e começou a ter urticária. Essa alergia sempre existiu e estava esperando só o momento oportuno para vir à tona, ou ela aparece realmente de repente? Ela realmente pode ter aparecido de repente. Na verdade, assim, mais ou menos, a pessoa já devia ter uma predisposição. Então, por exemplo, no caso que a Ana comentou, da dipirona. A pessoa tomou dipirona a vida toda, só que vai produzindo anticorpo, que é a célula de defesa contra essa substância. E uma determinada situação, às vezes por uma exposição muito prolongada, altas doses, baixa da imunidade, alteração do sistema de defesa, ela abre um quadro de alergia, por exemplo, com quadro de urticária, que é bastante comum com relação a analgésicos e anti-inflamatórios. Por exemplo, num caso de urticária, o que fazer de cara, assim? Tem que sair correndo e realmente buscar ajuda de um profissional? Eu acho que assim, a pessoa que tem a primeira crise, normalmente ela assusta. Então, ela vai ao pronto-socorro mesmo. Só que existem os casos de urticária crônica, que é o paciente que já tem sintomas há muito tempo. Então, ele meio que aprende já ir dosando sua medicação, o que pode usar, o que não pode. Então, assim, se já é um caso prolongado, você pode usar um antialérgico, dependendo do caso. E tem os sintomas de alerta, que eu sempre oriento a procurar pronto-socorro. Então, se você vê que está com dificuldade respiratória, dificuldade para engolir, ou o inchaço é muito importante, aí é interessante já procurar direto o pronto-socorro, não tentar fazer nada de medicação em casa. Doutora, tem alguma questão que a senhora gostaria de falar que a gente não conseguiu abordar aqui? Eu acho que é sempre interessante a gente falar em relação à prevenção. Principalmente, por exemplo, da alergia ao leite, que a gente comentou bastante. A alergia ao leite, a gente sempre orienta as mães ao aleitamento materno exclusivo, até os 6 meses, quando possível. Porque a gente já sabe que quanto mais precoce a introdução do leite de vaca, maior a incidência do leite. Isso é uma coisa importante da gente falar em relação à alergia alimentar. Em relação às alergias respiratórias, rinite, asma, eu também falo de novo sobre a prevenção de ambiente, a profilaxia ambiental que a gente fala, os cuidados da casa, que são muito importantes para o alérgico, porque isso diminui bastante a incidência das crises. E a outra coisa que eu sempre falo também, que eu acho que é interessante, o diagnóstico e a orientação médica. Porque, assim, você usando a medicação correta, controlando os sintomas da rinite, da asma, da alergia alimentar, o paciente pode ter uma qualidade de vida semelhante à da pessoa que não tem alergia. E aí, às vezes, principalmente quadro de rinite, que a gente estava comentando bastante, às vezes a pessoa se acostuma com os sintomas. Só que quando você faz um tratamento, você aprende a controlar, aí você percebe o quanto faz diferença ou não tratar. E vacina? Traz a cura? Trazer a cura, não sei te dizer, Fátima, mas assim, a maioria dos pacientes, quando a gente faz a imunoterapia, responde muito bem. Então, assim, você melhora a sua resposta imunológica, te torna um pouco mais tolerante, por exemplo, a pó, ácaro de poeira. Porque, assim, a alergia, como é um fator genético, às vezes você pode melhorar bastante, controlar os sintomas, mas falar curar, eu acho muito difícil. Então, o alérgico tem que ter consciência de que ele tem sempre que estar em alerta, evitando algumas coisas, né? Com certeza. Doutora, muito obrigada pela participação da senhora. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas a gente não tem esse tempo. Eu que agradeço, mas eu espero uma outra Fátima. oportunidade. Foi viu? um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi nosso em conhecê-la e estar tirando todas as nossas dúvidas. Nós vamos agora ao testemunho da Clementina e voltamos conversando com a Elielma, que foi traída pelo marido no dia do casamento e, pior, com a própria amiga. Daqui a pouquinho. Clementina teve a felicidade de se casar com um homem a quem amava e com ele construir a família dos seus sonhos. Porém, repentinamente, alguma coisa saiu do controle e ela passou a ver-se esvaindo cada uma das conquistas alcançadas. Nosso namoro foi tranquilo, começamos a namorar, foi tudo tranquilo. Namoramos durante 3 anos, casamos e o casamento também foi bem tranquilo. 5, 6 anos foram bem tranquilos. Depois ele começou a se envolver com amigos do trabalho, saía do trabalho, já ia
para bares, né? Ficava até de madrugada, chegava em casa alterado. E daí ele chegava e eu começava a querer saber, questionar onde estava, né? E aí onde começavam as brigas verbais, né? E foi indo, isso foi crescendo no relacionamento cada vez pior. Junto com a paz, Clementina vinha perdendo o autocontrole e até mesmo a saúde de todos ali também entrou num sério processo de deterioração. O nervosismo era tanto que acabava descontando nas crianças, né? Batia nos meus filhos e isso não era bom. Aí as crianças foram ficando doentes. Meu filho mais velho tinha bronquite asmática, né? Ele ficava assim de 3 dias internado no hospital, pedia para morrer. Eu tinha outra filha que tinha sinusite, o outro tinha otite e tinha que operar o ouvido. O meu marido já estava com problema de pressão alta, eu tinha enxaqueca. E aquele nervosismo foi crescendo e as dificuldades no relacionamento, né, foram ficando pior. E até que um dia eu cansei e falei não, né? A minha vontade era de sair, né, de ir embora, largar filho, marido e ir embora. Nada mais fazia sentido para Clementina. Ela não conseguia sequer entender como tudo havia chegado àquele ponto. Um dia uma pessoa apertou a campainha da minha casa e me ofereceu um jornal e me fez um convite para ir até o Cenáculo do Espírito Santo. Eu sou uma nova pessoa, meus filhos não têm doença, o meu marido é uma nova pessoa, considero uma pessoa muito feliz. Porque eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, porque a minha família é uma bênção, todos estão na presença do Senhor. Tudo mudou na nossa família, transformação total. Muita alegria, porque eu olho para o passado e vejo o presente e vejo do que Deus é capaz. Se Ele fez na minha vida, Ele faz na vida de qualquer um. E lembrando que você pode mandar o seu e-mail para vocemulher@r7.com ou ligar para o nosso telefone 5644-5210 para conversar com a gente. Eu e Ana estamos aqui à sua disposição. Então, eu estou aqui com a Elielma. Boa tarde. Boa tarde. Elielma, quer dizer que você veio da Paraíba com os irmãos e com a mãe tentar a vida aqui em São Paulo. Sim, foi assim que chegamos aqui em São Paulo. Minha mãe tinha recém ficado viúva, né? E não podia mais ficar conosco lá, então nós viemos para São Paulo e nos deparamos com uma vida bem diferente da que nós vimos lá na Paraíba, né? Fomos viver numa comunidade, não tinha roupa, não tinha comida, uma grande dificuldade nós começamos a viver. Então minha mãe começou a se relacionar com um segundo homem, o qual era 3 meninas. Esse homem tentou mexer com as 3 meninas, né? Então, na dificuldade, eu comecei a ver que eu precisava trabalhar, né, para ajudar dentro de casa. E nesse episódio, sua mãe teve consciência disso? Ela teve. Vocês relataram? Sim, as 3 relatou a ela. E qual foi a reação da tua mãe? Se eu mandar ele embora, fica difícil, porque ele é o único que trabalha em casa, né? Então, nós ficamos ali... Por questão financeira mesmo, teve que se sujeitar a isso. Foi. Era difícil para ela e difícil para a gente. A gente entendia a posição dela. Mas isso foi um fato ou foram várias vezes? Foi um fato. Só um fato? Só um fato. Então, eu comecei a procurar emprego, achei em casas de família, fui trabalhar com muita dificuldade, estudava também. E não tinha condições de ficar todos dentro de casa, de tão pequena que era a casa. Então, eu comecei assim... Na semana, eu estava na casa trabalhando, casa de família. E final de semana, eu pegava meu dinheirinho e ia passear em casa de amigas, de parentes, viajava. E numa dessas viagens, eu encontrei uma senhora que foi muito gentil comigo na fila de um determinado ônibus e foi carinhosa, me deu atenção, fomos conversando durante a viagem. E então eu falei, essa casa eu vou ficar. Essa casa tem alimento, tem proteção. Então, sem mais, sem menos, quando eu voltei, eu falei para minha mãe que tinha achado uma casa melhor para viver, né? Você tinha quantos anos nessa 16 anos já. 16 anos. E iludida, achando que aquela família ia ser melhor do que a minha.
E eu comecei a ficar os finais de semana naquela casa, até um dia que eu me relacionei com o filho dela, o mais velho, e então nós começamos a namorar com pouco tempo. Eu falei para minha mãe, eu já não volto mais para casa nos finais de semana, eu vou viver, né, com ele na casa da mãe dele. E naquele dia minha mãe falou, minha filha, comida, roupa, teto, não falta para você. Mas se você sair de dentro de casa, você vai chorar lágrimas de sangue. E eu saí. Eu saí com a coragem. Eu fui pedir abrigo naquela casa. Eu comecei a ser mulher daquele rapaz, né? Ajudar a mãe dele. Eu via a casa dele como a melhor. As roupas eram melhor. Ele tinha uma condição de vida melhor. E eu queria aquilo, eu estava precisando daquilo. E eu comecei a me sujeitar, a ser a mulher dele. A mãe dele trabalhava com espiritismo. Eu comecei a me envolver. Eu abandonei a minha família por causa de um prato de comida, de uma casa melhor, consciente que eu estava abandonando a minha família, de fato, né? E em pouco tempo eu perguntei para ele, vamos nos casar? Ele falou, não, casar não, eu não amo você, você não me ama. Não, mas vamos casar. E insisti. Então, nós resolvemos casar. Sem amor. Assim? Vocês não se amavam? Não tinha amor, porque nós ficávamos, daqui a pouco brigávamos. E brigávamos por pouca coisa. Tinha traições, no namoro tinha traições. Da parte dele? Da parte dele, desrespeito da minha parte. E mesmo assim eu insistia. Eu queria casar, eu queria ter uma casa, eu queria ter móveis, eu queria poder fechar a porta e dizer, essa é a minha casa. Eu não olhava para as consequências, mas eu queria... Valia a pena pagar qualquer preço por isso? Naquele momento eu achava que valia, né? Então eu me envolvi com o espiritismo e no dia da consulta, né, aquela pessoa ali manifestada, que era a mãe dele, o que é que você quer para que eu possa fazer seu casamento sair em menos de 5 meses, em um casamento de princesa? E aquele espírito me pediu uma foto e que eu deixasse ele ir no meu casamento. Então essa foi a forma de você conseguir o seu casamento? Foi através do espiritismo? Foi assim. E então deu-se os meses, aconteceu a festa, uma belíssima festa, coisa de sonho. E a festa estava acontecendo e eu comecei a procurar o meu esposo e eu não achei. E a própria mãe dele disse, ele está deitado com a sua colega de escola. No dia do casamento, com uma amiga. Com uma amiga. Eu estava vestida de noiva, na festa, recebendo os convidados, e isso aconteceu. A gente vai falar bastante sobre isso, mas é muito importante a gente ressaltar uma coisa aqui, Ana, a gente não pode deixar passar. Eu sei que na inocência, sem nenhum desejo que a filha sofresse, mas a sua mãe falou uma coisa lá atrás, no dia que você saiu de casa. Qual foi a frase que ela falou? Você vai chorar? Lágrimas de sangue. Lágrimas de sangue. O poder da palavra de uma mãe, né? É lógico, você estava fazendo as piores escolhas, né? Você realmente não tinha razão, mas movida por um sonho, por um desejo, por um desespero, você agiu dessa forma, né? Mas não era o meio certo. Porém, tem o peso dessa palavra aí, não tem, Ana? E infelizmente, né, aconteceu exatamente o que a mãe dela falou. E também aconteceu exatamente o que o Espírito falou também para ela, né? Que ele pediu para ir para o casamento. Ele foi, fez o que é a cara dele. Infelizmente. Destruição. Destruiu. E é isso mesmo, é o que a senhora está comentando. A mãe, ela quis alertá-la, você vai sofrer. Mas sem saber no poder que uma mãe tem na vida do seu filho, sem que ela soubesse, porque eu acredito que uma mãe ciente disso jamais faria isso, ela acabou amaldiçoando uma filha. Exatamente. Né? E muitas que estão nos assistindo talvez não tenham nem noção do que significa uma mãe dizer, meu filho, Deus te abençoe. Talvez pense até que é uma frase meio religiosa, mas não.
o que está por trás dessa palavra é uma bênção. Bênção de alguém que realmente pode abençoar, que é a mãe. Exatamente. A mãe tem esse poder, dado por Deus, né? Então, aí entra também você, mãe, que tem sofrido. Inclusive, nós vamos conversar com uma amiga, Ana, que é a Maria Gorete, do Rio Grande do Norte, que também está passando por problema com o filho. A mãe soubesse o poder que tem a oração dela. A oração para um Deus vivo, lógico, né, que a gente está colocando aqui. Se você soubesse, mãe, você não estaria aí chorando. Você não estaria aí chorando. Inclusive, eu queria que você conversasse agora, Ana, com a Maria Gorete, por favor. Boa tarde, dona Ana e dona Fátima. Eu sou a Maria Gorete aqui do Rio Grande do Norte, de Natal. Tudo dá errado na minha vida. Todos os dias eu amanheço passando mal. Eu não consigo emprego, não consigo dar certo em nada que eu faço. Eu tenho um filho que está nos vícios e ele passa a noite toda se drogando. E eu vejo ele todos os dias, bem dizer, morrendo na droga na minha frente. E isso é muita dor, dá muito sofrimento para mim. Eu tenho um problema de saúde. Tenho uma filha que perdeu o marido dela recente, ela está com 2 filhos. E eu tenho outra filha de 14 anos, também tentaram matar ela. E minha vida é só destruição, assim. Tudo dá errado para mim, na minha vida financeira, na minha vida sentimental, na minha vida familiar. É tudo trancado, as portas. A gente está tudo desempregado, ninguém consegue trabalhar. Às vezes eu penso que Deus não me quer mais, não é comigo, que Deus não me quer. Eu penso que para mim não tem mais jeito, porque eu me afastei de Jesus e não está sendo fácil para mim voltar. Então, dona Fátima, eu quero que vocês me ajudem a me orientar, para mim voltar para Jesus, porque é muito difícil ser Jesus. Eu quero voltar que nem antes, que eu não sabia o que era esse sofrimento. Eu não sabia o que era tanto sofrimento. Quando eu estava na presença de Deus, era diferente. Por favor, Ana e Fátima, eu queria que a senhora me ajudasse. Oi, Maria, olha só. Você menciona que, de repente, Deus não quer mais. Ele quer. Ele não está indiferente ao seu sofrimento e o de nenhuma pessoa. A relação disso, existe uma palavra compromisso, para qualquer relacionamento. Se eu não tenho compromisso com uma outra pessoa, essa pessoa também não tem nenhuma responsabilidade para comigo. Então, a chave disso é o seu compromisso de novo com ele. Então, ele não está indiferente ao seu sofrimento, de forma nenhuma. Mas, infelizmente, um dia você esteve com ele e se afastando de Deus, não tem como. O mal entra novamente. Isso é inevitável. Mas você pode mudar tudo isso. Você sabe como. Essa força que você está precisando, ele te dá agora, para você levantar daí e vir para a igreja de novo, buscar pelos teus filhos, buscar pela tua vida em todos os sentidos. Hoje na igreja existe já uma corrente específica para que você possa lutar pelos seus filhos para sair das drogas. Tanto no sábado quanto no domingo às 3 horas, a gente tem uma reunião só para isso. Então, você já sabe o caminho. Não olhe para os problemas agora. Você recebe essa força agora que você está pedindo para Deus. E Ana, me perdoe de cortar, ela fala bem assim, me ajude a voltar. Não é questão da gente te ajudar. A questão é você decidir. Não é questão de você considerar se é o momento oportuno, se você está com vontade, se hoje dá. Não é nada disso. É uma decisão. Não, eu preciso e vou e acabou. Não importa se alguém chegou, não importa se eu não estou com vontade, não importa se dentro da minha cabeça passa que Deus não se importa comigo, eu preciso. E porque eu preciso, eu decido e vou. Quando você toma essa decisão, uma decisão que ninguém pode tomar por você, por mais que a gente esteja aqui te ajudando, essa decisão é tua, porque daqui a pouco essa ligação vai acabar, o programa vai acabar e, de repente, você vai começar a encarar os problemas aí e vai esquecer. Então, se você não tomar essa decisão, Maria, ninguém pode fazer isso por você, nem Deus pode fazer nada. É sua decisão.
é desprezar tudo que você sente, é desprezar essa voz que você está ouvindo, de que Deus não se importa com você. É lógico que Ele se importa. Tanto se importa que essa simples questão de você estar buscando ajuda significa uma coisa, antes de tudo, que essa fé não morreu dentro de você. Ela está aí, sufocada por muitos problemas, mas ela está aí. Tanto é que você está ligando e pedindo ajuda. E o fato de você pedir ajuda, Deus de pronto deseja te ajudar. Só que Ele precisa que você tome essa decisão. Né, Ana? E decisão essa que é só dela mesmo, não tem como. Então, faça isso, Maria. Vai ainda hoje. Não fique esperando, mas então eu vou amanhã. Não, vai agora. Levanta e vai. Só você, está nas tuas mãos o poder, essa mudança, só você pode fazer. E com Deus você já sabe, porque ela mesma relata, né, que antes, ela estando na igreja, os problemas sempre vão existir, lutas, todos nós vamos ter. A diferença é que com a fé, a gente tem um resultado. A gente consegue reverter. E sem a fé, eles vão se acumulando. Então, venha praticar essa fé que você já provou dela, tá, Maria? Deus te abençoe. E a gente tem certeza que em breve você vai estar ligando para contar a sua vitória, tá bom? Então, Maria, Deus te abençoe. Nós vamos a um intervalo agora e voltamos conversando e sabendo o que aconteceu nesse casamento da Elielma. Daqui a pouquinho. Essa aqui é a minha vida. Aos 10 anos de idade, eu organizava pecinhas de teatro para apresentar para a turma da 4ª série. Eu já tinha uma ligação muito forte com teatro, com dança, com tudo que era arte. Teve um momento da minha vida que eu acabei escondendo esse brilho. Eu fiquei muito pautada pelo que os outros achavam de mim. Acabei preferindo me esconder um pouco. Mas o teatro acho que sempre foi maior do que eu. O teatro não me deixou desistir. Uma das coisas que me deixavam muito chateadas é que eu tinha que esperar sempre o convite aparecer. Comecei a produzir os meus espetáculos. Foi bem legal, porque daí eu podia começar a escolher os textos que eu queria fazer, escolher as pessoas com quem eu queria trabalhar. Quando eu fui fazer minha primeira novela, eu estava fazendo TV, teatro e produzindo. No último dia dessa peça que eu estava fazendo, eu recebi a notícia que meu irmão morreu. E era o último dia do espetáculo. Eu tive que decidir se eu subia no palco ou não. E eu subi. Show não pode parar. E eu fiz a peça. Foi a apresentação mais difícil da minha vida. Eu entendi que o meu lugar era no palco mesmo. E então eu fui convidada para fazer uma minissérie, que foi, eu acho que um dos trabalhos mais lindos que eu fiz até hoje. Minha carreira deslanchou mesmo, eu fui muito elogiada. Dentro da emissora eu também comecei a desenvolver um outro trabalho, não só como atriz, mas como produtora cultural. A minha tarefa é descobrir coisas legais para a emissora. Eu me orgulho de ter persistido, de não ter desistido quando todo mundo falava para eu desistir. Sabe como é que é? Quem sou eu? Eu sou uma mulher que não desiste, enfrenta os medos e vai em frente. Eu sou Janaína Ávila, atriz, artista, produtora cultural, guerreira. Estou no caminho certo. Eu sou a Universal. Então, Elielma, conta pra gente. Então, essa noite que seria a noite dos sonhos, virou a noite do horror. O pesadelo. Um pesadelo. O pesadelo tinha acabado de começar na minha vida, né? Porque dali em diante a festa acabou. E ali o inferno começou, né? Porque já no dia seguinte ele foi pro futebol, eu fui pra feira. Mas qual foi a tua reação ali? Eu queria matar a todo mundo, mas eu tinha que manter a pose, né? Não, ninguém pode ficar sabendo. Mesmo que fiquem nos cochichos, eu estou impecável. Hoje eu sou a princesa. Eu sustentei aquilo. Eu paguei um preço altíssimo. Por dentro eu estava chorando lágrimas de sangue, como de fato minha mãe disse, né? Então acabou-se a festa, cada um foi para um canto, não teve lua de mel, não existiu, né? E no dia seguinte ele foi para o futebol, eu fui para a feira, e os dias foram passando, brigas, agressões verbais, vieram brigas que um tirava sangue do outro, né? Teve ponto de polícia chegar na minha porta, eu quebrava tudo. Ele voava para cima de mim, me agredia. E começou a ter uma mulher aqui, uma mulher ali. O dinheiro era só para farra, jogava na minha cara. Não era isso que você queria? Você não queria uma casa? Você não queria comida? Tá aí. Se contenta com isso.
E Elielma, vocês continuaram morando com a sogra? Com a sogra. É porque no começo ela falou que ela sempre quis ter uma casa. Mas não existe um ditado aí fora que quem casa, quer casa. Quer casa. Né? Então, em nenhum momento ela tinha essa casa. Era a casa da sogra. E que sogra! Que sogra. Que virou depois inimiga, porque o filho dela era o certinho, né? Então, ela me deu um quarto e cozinha para morar, mas era assim, ele passava maior tempo lá. Então, eu não tinha um marido nos finais de semana, eu não tinha um companheiro, ele me trocava por amigos, né? Muitas vezes eu chegava o sábado, domingo, sozinha dentro de casa, abandonada, traída. Eu comecei a entrar numa depressão. As mulheres da rua eram mais bonitas do que eu. Ele me ofendia, dizia que eu não valia, eu valia menos que uma cachorra. Começava a jogar coisas na minha cara. A minha sogra ficava do lado dele, que era o filho dela, né? E eu comecei a entrar em depressão. Pelas traições vieram as enfermidades, né? Era enfermidade no útero, ia no médico, não via, passava remédio. Eu comecei a ficar uma pessoa amarga, pessoa triste. Teve vontade de sair desse relacionamento em momento nenhum? Vontade eu tinha, mas eu perguntava, para onde eu vou? Minha mãe não me aceita. Eu não tenho quem vai se importar comigo. Então eu ficava ali. Por um tempo eu criava coragem. Quando ele me dava uma surra, aí eu vou embora. Aí daqui a pouco acalmava, eu ficava de volta naquele canto. Tinha dia, eu pedia para morrer. Eu me olhava no espelho, eu via a pior pessoa, eu me via. Né? Eu não tinha prazer em me arrumar, não tinha prazer em sair. Estava sempre triste, mal-humorada. Ele não conversava, não havia diálogo. Vida íntima não existia entre nós dois. Foi muito difícil, até que eu tive uma ideia. Vou ter um filho, vai mudar a situação. Quem sabe ele fica mais homem, fica dentro de casa. E outro inferno, porque aí eu sofria por mim e pelo meu filho. Eu não amava meu esposo. Eu casei, não foi por amor, mas o meu esposo, ele começou a maltratar o meu filho. E aí a mãe, quando vê isso, ela vira um leão. Então eu comecei a querer sair daquela situação. Né? Eu tentava deixar cartinhas. Olha, eu vou me suicidar se você não me matar. Fazia chantagem. E não mudava o homem. O homem não mudava, só piorava. As amigas, trai, faz a mesma coisa, vai embora. Mas algo me prendia ali. Até um dia que, numa briga muito feia, eu peguei o meu filho, uma mala e fui embora. Deixei tudo aberto e fui embora. E me joguei debaixo de um ônibus. E naquela noite, estava chovendo, o motorista freou aquele ônibus e me segurou e falou assim: dona, se a senhora quer alguém para lhe matar, procure outro, porque eu tenho mulher e tenho filho para criar. Aquilo foi um tapa na minha cara, porque aquele homem me mostrou naquelas palavras amor, carinho e cuidado que ele tinha com a família dele, que o meu não tinha. E eu voltei para casa. E filho, desculpa, mas seu filho presenciou isso? Sim, meu filho presenciou. O momento que você se jogou... 5 anos, nós dois nos jogamos. Você botou ele junto e nós dois nos jogamos. E eu voltei para casa, estava tudo quebrado, a porta aberta, estava tudo bagunçado. E eu ali, eu falei, para ele eu não valo nada. Eu sou como uma cachorra sarnenta que ninguém quer nada, só chuta. Mas, meu Deus, se o Senhor se importa, se o Senhor existe, mude a minha vida. E eu ali catei aquelas coisas, fechei a porta e fui dormir. E aquele inferno, aquela vida acabou ali. Porque no dia seguinte, uma pessoa que eu conhecia já há um bom tempo atrás, me falou de Jesus. E eu não fui atrás do Jesus que ele me falava, mas do que Jesus fez na vida dele. Porque era um bandido. Eu vi ele de armas. E naquele momento ele me falou de Deus. E eu fui até a igreja. Eu tinha 3 vestidos, só 3 vestidinhos. Eu fui, eu não penteava cabelo. Eu parecia um bicho. Eu entrei na igreja,
o pastor me orientou, uma obreira me deu alimento, me deu 1 litro de leite, cuidou do meu filho. E eu lembro como hoje o pastor disse, a senhora pode abandonar o seu esposo, ou a senhora pode também fazer algo que vai lhe custar muito mais, mas a sua alegria, a sua vitória será muito maior. A senhora se tratar, porque não é o seu esposo que está precisando de ajuda, é a senhora. A senhora está doente espiritualmente, a senhora precisa de ajuda. Pela primeira vez alguém disse que o errado não era o meu esposo, que o doente não era o meu esposo, era eu. Eu estava precisando colocar eu em primeiro lugar, né? E ele me orientou, não me deu, não falou, faz isso ou aquilo. Ele só me deu escolhas. A senhora pode fazer isso e vai acontecer isso. Se usar a fé, isso vai ter um fim. E eu saí dali determinada. Eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar o meu casamento, eu vou dar a volta por cima, eu vou sair dessa situação. E eu comecei a pegar firme com Deus. Eu me voltei para Deus de todo o meu coração. Então Deus me curou das enfermidades. Você estava falando aí, eu vou conseguir, eu vou mudar, e me veio na cabeça aquele versículo. Eu criei, por isso falei. E foi o que aconteceu. Você começou a acreditar nisso e confessar isso. Foi. E há poder nas palavras. As pessoas não têm nem ideia de quanto há poder nas palavras. Um dia, uma palavra de maldição destruiu a sua vida. Foi. E a partir de agora, você determinou, não, eu agora vou dar a volta por cima. Vou buscar esse Deus e eu vou ter uma vida diferente. E foi o que aconteceu. Foi. Foi isso que eu fiz. Eu comecei a colocar em prática, acreditar que eu podia ser feliz, acreditar que Deus se importava comigo, acreditar que eu podia dar a volta por cima. Então, eu comecei a colocar em prática, eu cuidei de mim, Deus me curou, Deus me libertou, Deus foi cuidando de mim, foi cuidando como eu nunca pensei em ser cuidada por alguém. Então, eu comecei a ver meu esposo com outros olhos, eu comecei a sentir amor pelo meu filho, eu comecei a cuidar de mim. Então, quando eu comecei a cuidar de mim, Deus começou a me ensinar a cuidar do meu lar, do meu filho, do meu esposo. O meu esposo foi vendo a transformação. Ele chegava da casa das mulheres, das amantes, e eu estava ali com a janta pronta na mesa. Você começou a tratá-lo de uma outra forma. Foi. Não era fácil, não foi fácil, mas eu venci. Eu venci. Esse homem que muitas vezes dizia, você para mim é uma cachorra. Esse homem, eu continuo ao lado dele, mas não o mesmo homem, não é mais o mesmo homem, porque Deus transformou, Deus fez eu amá-lo. Hoje eu amo o meu esposo, porque Deus me ensinou e ele me ama. Hoje há respeito entre nós dois, hoje eu namoro, hoje na minha casa tem o cantinho do amor. Ele te valoriza. Hoje ele me valoriza. Antes disso, hoje você se valoriza? Com certeza. Em primeiro lugar, isso foi crucial. Tinha que acontecer em primeiro lugar isso, a minha valorização. Eu reconhecer que eu era mulher, que eu era capaz e que se eu não me amasse, que eu não cuidasse de mim, ninguém ia fazer por mim isso. É lindo, né? Cada história que passa aqui, a gente fica assim mais apaixonada ainda pelo nosso Deus, porque é lindo como Ele pega a pessoa humilhada, a pessoa que está destroçada e que começa a buscá-lo, como Ele exalta. E é o que Ele quer fazer por você também. Isso que a gente está falando não é pensamento positivo, não. A gente está falando de fé. Uma fé que pode dar um novo rumo à sua vida, tá bom? Então pega a história dela como exemplo. Sai de casa hoje, vai em busca, vai na terapia do amor. É hoje. Qualquer igreja universal vai buscar isso que ela buscou. E vai desfrutar disso também, que hoje ela está desfrutando. Houve um processo. Ela teve que decidir, ela teve que fazer a parte dela. E você está sendo convidada a fazer também. Eu tenho certeza que em breve você pode ser uma das Elineudas sentadas aqui contando a sua história. Tá bom? Nós chegamos ao final do nosso programa. Eu queria te agradecer. Muito obrigada por ter vindo. E amanhã nós vamos falar sobre hepatite. Não perca, às 15 horas, pelo canal 21 de São Paulo ou pela TV Universal. Deus abençoe. Até amanhã.